pessoal, boa tarde. Agora está gravando, né? Vamos só manter a câmera fechada e lembrando, só sempre falando comigo para eu saber que eu não caí, que às vezes a internet pode ser que caia, aí eu não vejo, porque eu estou com a apresentação aberta aí, vou eu tocando. Mas quando eu fizer as perguntas, só ir respondendo, tranquilo? A aula de hoje está um pouquinho Sim. mais simples, mais menorzinha aí, né? Aí eu vou pegar depois, eu vou estar postando, terminando a lista, essa listinha aqui, ó, vocês estão vendo aí, ó. Estou terminando ela, tá? Faltam alguns detalhes, eu vou trocar essa parte de baixo aqui. Aqui eu vou trocar alguns valores ainda. Aí depois essa lista eu vou estar enviando para vocês, certo? Aí como conclusão das atividades aí de números complexos, ok? Ah, só um detalhe. Na aula passada, que nós fizemos lá, daí tinha alguns exercícios da apostilinha para fazer, eu vou estar postando ainda hoje no Google Classroom para deixar a opção de mandar também pelo Google Classroom, tá? Lembra que eu falei que vocês poderiam tirar foto e mandar pelo WhatsApp? Era 5 atividades, né, da apostilinha lá, da 1 até a 5, ok? A atividade 6 da apostila de vocês, eu vi assim, a definição estava boa, mas eu vi alguns errinhos no exercício. Faltava, não estava para entender direito o que ele estava pedindo e tudo mais. Então, por isso que eu saí um pouquinho de lado, deixei a apostilinha um pouquinho de lado, vou explicar o exercício em si, aí depois, qualquer coisa, pelo menos na parte digital lá do caderno do aluno, estava com um pouquinho de problema, tá? Estava faltando enunciado num exercício, o outro perguntava ali, beleza, você respondia aquele, mas depois faltava enunciado do exercício de baixo, não dava para saber o que ele queria. Então, deixei ela de lado, explico aqui, daí eu mando alguns exercícios, fica mais fácil. Tudo bem? Bom, a aula de hoje para concluir, né, a parte aí de números complexos que nós vamos ver, certo? Hoje nós vamos falar da forma trigonométrica de representação dele e a divisão entre números complexos. Não é difícil, é tudo tranquilo, é só ir com calma, tá? As habilidades, praticamente ainda estamos trabalhando as mesmas habilidades da aula passada, só que um pouquinho mais adentro delas. Bom, na apostilinha de vocês aí tem essa pequena definição aí, que fala do ponto P, né, a imagem geométrica. Ah, falar nisso, vocês estão com a apostilinha em mãos aí? Sim, Quem não daqui. tiver, quiser um tempinho para ir Sim, pegar. Oi? sim, Tranquilo? É logo após isso daqui, é logo após lá a atividade, vai estar atividade 1, 2, 3, 4, 5, né, que era para vocês fazerem. Aí vai estar logo após a atividade 5, vai estar isso aí. Tudo bem? Seria a página 11, certo? Isso. Aí vai estar lá, né, ponto P, ele vai estar falando aí, de certa forma, como é uma representação geométrica, né, de um número complexo. Veja, você tem a parte real, A, e a parte imaginária, B, né? A parte real sempre é representada no eixo real, que é o eixo X, e o B, que é a parte imaginária, é sempre representado no eixo Y, que é o eixo imaginário dele. Porém, esse número complexo, de certa forma, ele sempre vai ter uma relação com a origem e com o eixo real. Em outras palavras, quando você pega e conecta esse número complexo com a origem do plano cartesiano, você vai ter uma distância. Lembrando que em geometria analítica nós calculávamos a distância entre pontos, lembra? Então, pensando lá naquilo que nós fizemos no bimestre passado em geometria analítica, a distância entre pontos, nós vamos calcular, de certa forma, a distância do ponto até a origem, ou seja, do número complexo até a origem do plano cartesiano.
E essa distância vai ser chamada dessa letra grega aí, que parece um P, mas não é um P, tá? O nome dela é Rho. Gravaram? Essa é a letra aí, ó, que parece um P aí, que representa o segmento que vai até o ponto P, se chama Rho. E você tem o ângulo θ, né, que é aquele Ozinho lá no ângulo lá, se chama θ, ok? Que fazem parte de uma outra representação desse número complexo. Ou seja, o número complexo, ele pode, de certa forma, ser representado em uma forma trigonométrica, envolvendo as razões trigonométricas. Aí, essa parte também está na apostilinha aí de vocês, porém tem um erro um pouquinho grave aí nessa parte. Estão todos ouvindo? Estão todos escutando? Estão comigo? Sim. Sim. Vamos lá, ó. Aí ele fala, ó, a descrição, a parte que faz a descrição aí do que é essa representação está perfeita, né? Tá falando aí, ó, na imagem acima foi evidenciada a distância de P até a origem, ó, representada pela letra grega Rho. Esse segmento Rho representa o módulo do número complexo A mais BI. Espera aí, eu acho que tem alguém rapidinho. Não. Não, acho que alguém mandou mensagem. Página 12, isso. Chegou só agora a mensagem da Jéssica, você acha? Que coisa, não? Pessoal, continuando. Estão comigo ainda, né? Sim. Certo. Bom, na imagem acima foi evidenciada a distância de P até a origem, certo? Daí, representada pela letra grega Rho. Esse segmento, Rho, representa o módulo do número complexo. Espera aí, professor. O que é um módulo? Bom, o módulo, na matemática, é representado por aqueles dois tracinhos em volta do número, que pega a parte natural dele. Utiliza, não natural, como podemos dizer, a parte positiva. Ele pode estar positivo, ele vai ficar sem sinal. Ele está negativo, vai ficar sem sinal. Fica só o número mesmo, ok? Em outras palavras, como vocês lembram, a gente calculava a distância entre pontos através da fórmula de Pitágoras, né? Aí pegava lá o diferencial em x elevado ao quadrado, mais o diferencial em y elevado ao quadrado. E isso era igual a hipotenusa, que era a distância entre os pontos, elevado ao quadrado. Só que ao invés de colocar a distância elevada ao quadrado, várias vezes a gente colocava já tirando a raiz quadrada, né, do outro lado, ok? E, de certa forma, sem perceber isso, nós estávamos calculando o módulo, porque sempre dava um resultado positivo, lembra? Dificilmente daria algo negativo. Por quê? Quando você eleva ao quadrado, né, e depois tira a raiz, lembra a história da raiz, que é mais ou menos o número? Quando você pega a parte positiva, fechou, ok? Então, aqui, ele vai, de certa forma, então, quando ele faz esse módulo, ele vai levar o A ao quadrado e o B, que é a parte imaginária, também ao quadrado e depois somar os dois e tirar a raiz. Basicamente é isso, o Rho, certo? A gente já vai chegar lá. Daí ele fala lá que usa também o teorema de Pitágoras, né, assim como lá na distância. Aí o ângulo formado entre o eixo real e o segmento Rho, aqui representado pela letra θ, é o argumento do número complexo. Então, o ângulo é o argumento. Por quê? Por que a gente está enfatizando essa palavra, argumento?
Porque, na grande maioria das vezes, se cair num vestibular, algum exercício, aí eles vão, tipo, dar um número complexo lá e vai falar esse número complexo é representado na forma trigonométrica como, e o seu argumento é, você vai, nossa, mas peraí, o que é argumento? Na verdade, nada mais é do que o ângulo que representa ali a abertura. Nossa, professor, mas como que eu vou calcular o ângulo, né, que está ali a reta? É meio difícil, né? Pessoal, normalmente, se eles pedirem isso e não der nada, nenhuma dica, eles vão trabalhar em cima dos ângulos notáveis. Lembra os ângulos notáveis? 30, 45, 60 graus. Vai trabalhar em cima desses ângulos. Às vezes o 0, ou 90, ou 180, mas sempre ali aqueles ângulos que são múltiplos dos notáveis no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Em outras palavras aí, pessoal. Daí perceba, vamos lá. Seno de θ é igual a B sobre ρ. Perceba lá em cima, eu deixei esse desenho aí junto, né, do gráfico lá em cima, justamente para isso. Perceba que o θ, o cateto oposto do θ, é igualzinho à distância da origem até o B, ou seja, é igualzinho ao valor imaginário do número complexo B, certo? Sobre o ρ, que é a hipotenusa desse triângulo, ok? Então, até aí, perfeito, certinho. E o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, então você tem o valor real, que é o A, sobre o ρ, que é a hipotenusa desse triângulo, certo? Agora, por outro lado, a tangente aí é onde está o erro. Lembra que eu falei que tinha um erro aí? A tangente de θ, lembra? Como é que era a fórmula? Corri, cagar, coca. Aí vocês lembravam daquele caldinho preto escorrendo depois Cocaína, né? E daí gravava na mente. Nilson do céu, come feijoada hoje, não fala isso, Nilson. Eu tenho certeza que você, a hora que for no banheiro, vai dar aquela olhadinha e, nossa, tá preto. Ou seja, é a feijoada que você comeu. Ai, que nojo, daqui a pouco eu vou jantar. Enfim, vamos deixar a feijoada de lado, apesar que é uma coisa muito boa de se comer, né? Vamos lá. Então, seno, cosseno e tangente, perceba que essa tangente aí está errada. Por quê? Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto do θ é o B, e o cateto adjacente é o A, está invertido. Eles cometeram um erro na apostila. Se puderem aí, risquem aí, na verdade é B sobre A, e não A sobre B, ok? Bom, aí depois disso, tendo o ρ, daí você acha o ângulo, a forma de representar um número, esse número aí, complexo, A mais BI, na forma trigonométrica, ficaria ρ, que é esse módulo entre os dois, né? Vezes o cosseno de θ, que é a parte real, mais I vezes o seno de θ, que representaria a parte imaginária. Só um detalhe, pessoal. Perceba que o cosseno de θ é o A sobre ρ. O seno de θ é o B sobre ρ, ok? Então, quando você pega e multiplica de novo por ρ, você tem B dividido por ρ, na parte imaginária, vezes ρ, que está aqui multiplicando do lado de fora aqui, do parênteses. Um cancela o outro, vai ficar só o B, vezes o I, que é a parte imaginária, e o ρ vezes A sobre ρ, vai cancelar um com o outro, vai ficar só o A, que é a parte real. Então, para voltar da forma trigonométrica, para você voltar para a forma algébrica de um número complexo, é muito mais fácil ainda. É só fazer a distributiva e multiplicar esse módulo aí, o ρ, ok? Bom, já que lá estava errado no fossilinho,
eu trouxe aí a maneira correta. Seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, então ficaria o B sobre ρ. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa, então ficaria A sobre ρ. E a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ficaria B sobre A. Em outras palavras, percebam que vocês têm aí o corri, kh, coca. Ok? Lembram na aulinha nossa? Maravilhoso, né? E o ρ, lembrando que o ρ que ele falou lá, que era o módulo, que é através de Pitágoras, eu coloquei a formulinha aí do lado para ajudar vocês. Seria ρ elevado ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? De certa forma, então, só para concluir, quando você tem um número complexo z, que é igual a mais bi, ele pode ser escrito como ρ vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Bom, onde o ρ seria basicamente... Perceba que eu peguei a fórmula que estava ali em cima, só peguei a potência ao quadrado que estava aqui, tirei a raiz nos dois membros, né? E daí ficou o ρ igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, certo? Continuando. Exemplo. Estão comigo ainda, né? Pessoal? Sim, pode prosseguir. Tá. Sim. Escreva os números complexos na sua forma trigonométrica. Bom, você tem o primeiro número complexo aí, ó, z igual a 3 mais raiz de 3i. Talvez a raiz de 3 esteja difícil para vocês enxergar aí, que eu não fiz ela no equation, né? Fiz ela direto no PowerPoint, daí ela ficou meio apagada. Então, de certa forma, aí nós vamos ter, então, essa letrinha A aí, nós temos, primeiro, ρ ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, nós temos ρ ao quadrado igual a ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Bom, 3 vezes 3, 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3, você tem 3 vezes 3 que dá 9. Só que raiz de 9 é igual a 3. Então, você vai acabar tendo 9 mais 3, que dá 12. Então, ρ ao quadrado igual a 12. Vamos tirar a raiz dos dois lados. Um lado simplesmente cancela, eu já deixei 100. Então, raiz quadrada de 12, que é aproximadamente, que é igual, na verdade, a 2 raiz de 3. Como raiz de 3 é aproximadamente 1,73 vezes 2, você vai ter aproximadamente aí 3,46, mais ou menos. Tá? Enfim, mas mantenha ela assim, porque formas trigonométricas, percebam, quando fala de seno, cosseno e tangente, lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3, e a 2, raiz 1, e a raiz depois. depois. Isso. Lembre-se que a raiz em si, a forma trigonométrica, adora a raiz quadrada. Então, não precisa tirar. Mantém o ρ com a raiz quadrada de 3 ali, sem problema algum. Por quê? O que acontece? Lembrando que a forma trigonométrica é ρ vezes cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Como vocês já sabem, lembra a história do cateto adjacente sobre hipotenusa? O cateto adjacente é a parte real, que é 3. Olha lá em cima lá, é 3 a parte real do número complexo. Sobre a hipotenusa, que é o ρ, que é 2 raiz de 3. E o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Lembre que o cateto oposto é a parte imaginária, ou seja, raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é a mesma coisa que ainda é o ρ, que é 2 raiz de 3. Então, você vai ter o 2 raiz de 3 vezes o 3, que é a parte real, sobre 2 raiz de 3, mais o raiz de 3, que é a parte imaginária, sobre o 2 raiz de 3, que é o ρ. Agora, no primeiro, vamos pensar no primeiro cara aqui, ó, 3 sobre 2 raiz de 3.
Quando você tem raiz de 3 num denominador, a matemática aconselha não deixar com raiz em denominador, raiz quadrada de número não exato, que no caso aí o 3. Por quê? Isso deixa o número muito fora de uma aproximação mais correta. Por quê? Você tem um divisor que não é exato, né? Um divisor que é irracional. Então, ela solicita que você aplique algumas transformações matemáticas e você joga essa raiz de 3 para o numerador. Eles chamam isso de racionalização. Ou seja, você torna o número um pouquinho mais racional. Como é que você faz isso? Bom, a intenção sua é tirar a raiz de 3 do denominador que está ali, no primeiro, não é? Que é 3 sobre 2 raiz de 3. Então, para tirar essa raiz de 3 dali, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar pela própria raiz de 3. Nossa, não sabe? Peraí, como assim? Perceba lá em cima, na segunda linha ali do ρ ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Lembra que a potência elevada ao quadrado é um número vezes ele mesmo? Então, seria raiz de 3 vezes raiz de 3, que deu só o 3, não deu? Lá em cima. Então, quando você pegar e multiplicar o denominador por raiz de 3, para continuar a igualdade, você vai ter que multiplicar o cara de cima também. Como assim, Nilson? Quando você tem, vamos explicar de uma maneira mais simples. Pense comigo. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Quanto que é 4 dividido por 4? 1. Sempre vai dar 1. Em outras palavras, sempre que você tem um número dividido por ele mesmo, sempre vai dar 1. Então, número sobre ele mesmo dá 1. Então, se eu colocar raiz de 3 sobre raiz de 3, é quanto? 1. E todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Quer ver? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. E assim vai. Então, se eu pegar esse 3 sobre 2 raiz de 3, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, eu não vou estar alterando o valor dele, só a forma como ele é escrito. Ah, Nilson, eu posso fazer isso no segundo membro também? Poderia, mas calma. Olha que o segundo membro, I vezes, daí tem raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Você tem raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. É só aquele famoso corta. Mas, na verdade, você pega a raiz de 3 dividido por raiz de 3, que vai dar 1. 1 sobre 2 é o segundo membro. O outro vai ficar 3 vezes raiz de 3. E embaixo, como ficaria? 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 de novo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 9. Raiz quadrada de 9. Então, você tem raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Você tem o 3 embaixo vezes o 2. Isso embaixo. Em cima, tá raiz de 3 vezes o 3, que já estava lá. Tem raiz de 3 e tem um 3 em cima. Embaixo eu tinha um 2 e um 3. 3 e 3, corta 3 com 3, fica só o 2 e a raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Nossa, Nilson, mas essa primeira parte aí está muito confusa. Você fez muito direto. Tenha calma. Semana que vem, se eu tiver com a minha lousinha aqui, eu vou fazer detalhe por detalhe e mandar um vídeo só dessa partezinha para vocês. Mas, perceba o seguinte. O segundo membro não estava mais fácil? Era raiz de 3 sobre raiz de 3. Era só cortar as duas raízes de 3, ficaria 1 sobre 2. Qual ângulo tem 1 sobre 2?
como seno. É só ir lá na tabelinha, cantando. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 3, 1, 3, 3, 1, e a raiz depois. Ou seja, a hora que você fizer essa conta, mantendo lá 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, certo? Você vai ver que o seno de 30 é 1 sobre 2, é meio. Nossa, então se seno de 30 é meio, eu tenho uma parte positiva para o cosseno, qual ângulo no ciclo trigonométrico tem seno meio e o cosseno é positivo? 30 graus. Ou seja, θ é igual a 30. Então, o número complexo de vocês ficaria assim, ó. 2 raiz de 3 vezes cosseno de 30 mais i vezes seno de 30. Professor, que loucura é essa? Você está ficando louco? Calma, 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 calma. É que tem algumas coisas, assim, tem algumas áreas da matemática que, às vezes, a forma trigonométrica, ela auxilia melhor trabalhar com esse número complexo, melhor do que a forma algébrica. Algumas áreas, tá bem? Ok? Pessoal, tranquilo até aí? Sim. Professor, só uma dúvida. Então, no caso, sempre vai dar número positivo. Não vai dar número quebrado. Fala a questão aqui, porque os dois, tanto o seno e o cosseno, você fala? Isso. Isso, nesse caso aqui deu positivo. Sabe por quê deu positivo os dois? Porque o número complexo, ele era positivo no real e positivo no imaginário. Por quê? Eu coloquei justamente, olha a letra B. Como que está a letra B? Negativo e negativo. Os dois vão dar negativo nesse daí. Só que daí vocês vão pensar num ângulo, certo? Só que daí a gente puxa para o outro, tá bem? Por quê? Ó, só vou dar uma dica para vocês. É que tem dois ângulos que têm a mesma tangente. O que vai dar a definição para você de qual dos dois é o seno e cosseno. O seno e cosseno daí não teria erro. Por quê? Para calcular a tangente aí, lembra que tangente era o coca? Ou seja, cateto oposto, que é o menos 2i ali, então é o menos 2, né? Sobre o cateto adjacente, que é menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, menos com menos, menos dividido por menos vai dar mais. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, qual que é o que tem a tangente igual a 1? 45 graus, professor. Mas, nesse caso, justamente porque o número complexo aí, ele tem duas partes negativas, não vai ser 45 graus. Vai ser o ângulo que está no outro quadrante, que é o terceiro quadrante, que tem a mesma tangente, que é o de 225 graus. Ok? A gente vai indo aqui, qualquer coisa, eu posso depois mostrar um vídeo para vocês que mostra os ângulos lá, mas é mais fácil eu mandar para vocês ou deixar ele separado para montar numa próxima aula mais bonitinho. Ok? Enfim, então começa a mesma coisa, ρ ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, você vai ter ρ é igual a menos 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, você tem menos 2 vezes menos 2, 4. Tanto para um quanto para o outro aí, né? Os dois termos vai dar a mesma coisa, então vai dar 4 mais 4, que é igual a 8. Então, nós temos a raiz quadrada de 8, né? Porque ρ ao quadrado é igual a 8, então ρ é igual a raiz de 8. A raiz de 8 também pode ser escrita como 2 raiz de 2. Note que ele tem a mesma estrutura do outro número complexo, né? Porque é a forma trigonométrica. Nesse caso, nós vamos ter 2 raiz de 2 do lado de fora
e também 2 raiz de 2 no lugar da hipotenusa. O cateto adjacente nosso é menos 2. O cateto oposto também é menos 2. Então, você tem menos 2. Vai ficar tudo igualzinho. Olha só. Tá vendo? Menos 2 sobre 2 raiz de 2. Nossa, gente, eu deixei raiz de 3 aí. Ignora essa raiz de 3, viu? Tá errado. É 2 raiz de 2. Por algum motivo, ficou raiz de 3 aí em vez de raiz de 2. Perdão, tá? É 2 raiz de 2 vezes. Não é 2 raiz de 3, tá? Onde está o mouse aí, ó? Tá errado isso aí, tá bom? Enfim. Nós temos agora aí 2 raiz de 2 vezes. Vocês perceberam que eu peguei, aproveitei que ali, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Menos 2 dividido por 2, então dá menos 1. E a raiz de 2, eu não mexi com ela. Ela estava junto com o 2 lá embaixo no denominador, porém ela continua ali. Não mexi com ela, tudo bem? Só que, lembra de novo, raiz quadrada de um número que não é exato, no caso aí raiz de 2, no denominador não é legal. Nós temos que racionalizar. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Menos 1 vezes raiz de 2, vou ter menos raiz de 2 em cima. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou ficar em cima, menos raiz de 2 sobre 2. Nos dois termos, porque os dois são iguais. Menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, você tem aí 2 raiz de 2 vezes menos 2 sobre 2, mais i vezes menos raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, de novo, eu esqueci de tirar essa raiz de 3 aí. Deus me livre. É raiz de 2, tá? É 2 raiz de 2, tá bem? Vezes cosseno de 225 graus, mais i vezes seno de 225 graus. Professor, mas por que 225 graus e não 45 graus? Lembra que eu falei que tanto 225 graus quanto 45 graus, os dois têm a mesma tangente, que é 1. Tudo bem? Continuando, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu acho que alguém mandou alguma mensagem. Isso. A Ana está escrevendo no chat? Não. Eu acho que só a Ana que entrou, só. Ok, pessoal? A Gabi precisou sair. Ela falou que logo ela voltava agora. Não sei. Ela não voltou. Ah, entendi. Certo. Pessoal, ó. Divisão com números complexos. Ai, professor, eu lembro que você falou que era diferente, que não era muito fácil, que nas outras lá você até deixou de lado. Você falou da soma e subtração, que era a mesma coisa, era a mesma ideia, né? Real com real, imaginário com imaginário, até aí tudo bem. Aí a multiplicação já começou aquele negócio de distribuir, ficava o i ao quadrado, que era igual a menos 1, mudava o sinal do outro, já começou a complicar. Agora você vem com a divisão que você falou que iria ser um pouquinho pior. Calma. A divisão com números complexos, podemos reduzi-la apenas a 2 tipos. Primeiro, com o número real sendo o seu divisor, que é a mais tranquila, você só pega, divide a parte real e divide a parte imaginária, deixa ali separadinho, acabou. Com o número complexo no seu divisor, aí essa parte precisa lembrar de alguns outros critérios. Bom, no primeiro caso, podemos simplesmente dividir as partes real e complexa pelo divisor real, que é fácil. Exemplo, se você tiver aí, ó, 4 mais 6i dividido por 2. É só pegar daí, que é a mesma coisa, lembra? Toda fração é uma divisão.
Então, é só pegar, se quiser, monta na forma de fração aqui, eu gosto de montar aí. Aí fica 4 mais 6i dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Exatamente por isso você tem 2 mais 3i. Tudo bem? Pessoal? Sim. Fácil, né? Essa daí é tranquilo. É. Puta, né? Vamos para B. A B, daí eu coloquei alguns sinaizinhos aí para dar a regrinha de sinal, para ficar claro, para a gente sempre gravar as regras de sinais. Então, você tem menos 9 mais 12i dividido por menos 3. Menos 9 mais 12i dividido por menos 3, vamos lá. Menos 9 dividido por menos 3, menos dividido por menos, vai dar mais. 9 dividido por 3 vai dar 3. E agora você tem mais 12 dividido por menos 3. Sinais diferentes na divisão vai ficar negativo. Então, você tem 3 menos 4i. Só recordando a regrinha de sinal para multiplicação e divisão, tá? E também aquelas que são separadas apenas por um sinal de parênteses, você pode fazer o seguinte, você pode simplesmente usar a regra ali de sinal assim, sinais iguais, positivo, positivo, ou negativo, negativo, sinais iguais vai sempre dar um resultado positivo. Sinais diferentes, positivo, negativo e positivo, sempre vai dar um sinal negativo, certo? Como resultado. Dúvida? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Essa regrinha vale apenas para multiplicação, divisão e sinais separados por parênteses. Por quê? Soma e subtração é uma outra regra, que condiz com aquela regrinha do tenho e devo, né, que mantém o sinal sempre do maior número. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Bora, então, para falar do segundo caso, onde teremos um número complexo como divisor, primeiramente devemos elencar um outro assunto envolvendo os números complexos, que é o conjugado de um número complexo. Professor, conjugado vem da palavra cônjuge? Pode até ser, certo? Por quê? O conjugado de um número complexo, vamos supor, se você tiver um número complexo aí, z, a mais bi, o conjugado dele é sempre representado pelo z com um tracinho em cima, certo? Que é igual a a menos bi. Nossa, espera aí. O que mudou de um para o outro? Apenas o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado do número complexo, ele muda o sinal da parte imaginária. Apenas isso. Então, em outras palavras, o conjugado de um número complexo é igual ao número complexo com o sinal oposto em sua parte imaginária. Certo? Dúvidas até aí? Não. Vamos para alguns exemplos, então. Se você tiver, então, que o número complexo z é igual a 4 mais 6i, então o conjugado de z será 4 menos 6i. Se você tiver um número complexo igual a 3 menos 4i, então o conjugado desse número complexo vai ser 3 mais 4i. Tudo bem? Sempre trocando o sinal da parte imaginária. Bom, para recordar algumas coisas, então, na multiplicação de um número complexo aí pelo seu conjugado, teremos algo que vocês já viram muito ali na escola, principalmente ali, 8º e 9º ano, onde vocês falavam dos produtos notáveis. Lembra? Quadrado da soma, o quadrado da diferença, e também tinha o produto da soma pela diferença. Perceba que o produto do número complexo pelo seu conjugado também é um produto de uma soma pela uma diferença.
porque sempre você vai trocar o sinal da parte imaginária apenas. Com isso, se você perceber, você tem A mais B vezes A menos B. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso daí é o produto da soma pela diferença. É o que vocês aprenderam lá atrás, no 8º e 9º ano. Ok? Agora, vamos aplicar essa regra para a questão agora dos números complexos e o conjugado dele. O que vai ter? Nós vamos ter, então, A mais BI vezes A menos BI. E quando você fizer todo o jogo ali de sinal, você vai ver que você tem A ao quadrado menos B ao quadrado vezes I ao quadrado. Lembra que o I ao quadrado é igual a menos 1? Então, B ao quadrado vezes menos 1, eu vou trocar o sinal do B. Então, na verdade, eu vou ficar com A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Vai ficar com a parte imaginária menos mais a parte Felipe. Tá? Deu certo, será? Não apareceu aqui, eu permiti, mas não apareceu. Enfim, apareceu. Boa noite, boa tarde, Felipe. Só mantenha a câmera fechada. Bora lá, pessoal. Continuando, então. Voltando. Então, como a gente já tinha falado, né, o produto da soma pela diferença, que é o que vocês aprenderam lá no 7º e 8º ano, né, que quando vocês fizerem a distributiva, os termos no meio, o que acontece? Eles somem, porque um fica positivo, o outro negativo, você fica A mais B menos AB. A vezes B, né, menos A vezes B. Um cancela o outro, então fica só com os quadrados. A ao quadrado menos B ao quadrado. Aí, quando a gente aplica para a questão dos números complexos, o que muda é o sinal entre eles, por conta do I ao quadrado. Como vocês sabem, o I ao quadrado é menos 1. Então, menos B ao quadrado vezes menos 1 vai dar mais B ao quadrado. Então, você tem A ao quadrado mais B ao quadrado como resposta, né, do produto do número complexo pelo seu conjugado, certo? Pessoal, só um segundinho, acender uma luz aqui, porque está ficando escuro aqui agora. Rapidinho. Pronto, melhorou. Aguarde a próxima apresentação. Vamos lá. Exemplo. Então, aí, quando você tem, né, seja o complexo 1, Z1 aí, 6 mais 5i, então o seu conjugado vai ser 6 menos 5i. Tá vendo que só troca o sinal da parte imaginária, do número complexo para o seu conjugado, ok? Então, portanto, teremos, se a gente pegar Z1 vezes Z2, ou seja, no caso aí nós temos, né, o complexo vezes o seu conjugado, perceba que você vai ter 6 mais 5i vezes 6 menos 5i. Fazendo a distributiva, 6 vezes 6, mais 6 vezes menos 5i, depois 5i vezes 6, mais 5i vezes menos 5i. Contudo, nós temos 6 vezes 6, 36. 6 vezes menos 5i, menos 30i. 5i vezes 6, mais 30i. Então, depois nós temos 5i vezes menos 5i, que vai dar menos 25i ao quadrado. Provando aquilo que nós tínhamos visto ali em cima, que tínhamos falado já ali em cima, perceba que quando você tem a soma pela diferença, ou seja, dois números somados vezes a diferença entre eles, sempre cancela os termos intermediários. Olha lá, menos 30i mais 30i. Some essa parte.
E, por outro lado, nós sabemos que o i ao quadrado é menos 1. Então, fica menos 1 vezes 25, que vai dar 25. Então, 36 mais 25, que vai dar 61. Nossa, professor, então, um número complexo vezes o seu número conjugado, o seu conjugado, vai dar um número real? Sempre? Sempre. Dúvidas? Não. Por enquanto, não. Daí, agora, parando para pensar. Lembra aquela história que nós fizemos agora há pouco da racionalização? Que multiplicava a raiz tanto embaixo quanto em cima a mesma e mantinha a igualdade, porque o número dividido por ele mesmo era 1, e qualquer número vezes 1 era ele mesmo, lembra? Então, nesse sentido, o que acontece? Na divisão de números complexos, você vai manter uma ideia igual. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Por quê? Você transforma o denominador, que é um número complexo, em um número real. Aí pode fazer aquela divisão que a gente fez no slide anterior, que era simplesinha ali, era só dividir os números. Fácil. Né? Olha lá, note que se aplicássemos a regra do produto e a soma, né, direto, se você aplicasse aquela regra lá de cima direto, ó, você teria 6 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 36 mais 25, igual a 61. Não precisaria fazer toda a distributiva. Então, vocês não vão precisar fazer a distributiva na parte de baixo da divisão, só na parte de cima, ok? Na parte de baixo é só fazer direto, já aplicar a regra do produto da soma pela diferença. Então, podemos utilizar a regra de multiplicação, multiplicar o divisor complexo pelo seu conjugado para manter a igualdade. Também multiplicamos o dividendo por esse conjugado. Ou seja, você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, para manter aí a igualdade. Exemplo, se você tiver aí 5 mais 5i dividido por 1 mais 3i, essa divisão pode ser escrita assim, dessa maneira. Lembra? Toda fração é uma divisão. Então, eu vou pegar e vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do denominador. Perceba que o denominador não é 1 mais 3i, o conjugado, então, dele vai ser 1 menos 3i. Embaixo, pela regrinha lá, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, mais 3 ao quadrado, que é 9. 1 mais 9, vou ter 10 embaixo. Em cima, daí não tem jeito, eu tenho que fazer a distributiva, que é a multiplicação, né? Em cima, daí você vai fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 3i, menos 15i. 5i vezes 1, mais 5i. 5i vezes menos 3i, eu vou ter menos 15i ao quadrado. Ok? Perceba, então, que você vai ter aí, você pega, devo 15, pago 5, vou ficar com 10, devendo 10i. O 15, ele não está ali, o 15i ao quadrado. O i ao quadrado não vale menos 1? Então, menos 15 vezes menos 1 vai dar mais 15. Note que 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que eu já tinha comentado com vocês, olha lá, vai dar 1 mais 9, e vai dar na próxima já 10, embaixo, né? Em cima você tem 5 menos 10i mais 15. Perceba que o único número que está com o i é o menos 10. Então, você pode pegar o 5 mais 15, que vai dar 20. E manter menos 10i, dividido por 10. Aí, agora é só fazer uma divisão, né? Normal. Real, divide o real primeiro. Então, você tem 20, dividido por 10, que vai dar 2. E depois você tem menos 10 e dividido por 10, que vai dar 1. E você pode representar apenas pelo i. Então, vai dar 2 menos i.
Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Pessoal, tem como... Nossa, Nilson, mas tem... Como pode, né, ter dado 2 menos i? Eu tenho como saber se isso está certo? Tem. Você pode pegar o divisor seu, que era o 1 mais o 3i, e multiplicar por esse resultado que deu, que é o 2 menos i. Quando você fizer essa multiplicação, você vai voltar no número, no dividendo, que era o 5 mais 5i. Se alguém quiser depois fazer a parte, fazer a multiplicação para verificar, pode fazer, mas tá, eu posso garantir que vai dar, eu já fiz, tá? Vai voltar, vai dar certinho, tá bem? Usando a regra de multiplicação, que é a mesma. Tá bem. Oi? Eu falei tudo bem, você falou se voltar vai dar a mesma coisa. Vai voltar na mesma coisa, mas se quiser fazer, é só usar a regrinha de multiplicação que nós usamos ali em cima. Ok? Por hoje é só, pessoal. Alguma dúvida? Não. Não, professor Nilson. Vou interromper aqui a gravação rapidinho, para meio que encerrar a aula, que o pessoal já pode Quem tem fofoca? estar